as 7 cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta do Apocalipse é endereçada à igreja que está na cidade de Éfeso. Mas lembrando vocês que as cartas do Apocalipse, elas possuem basicamente um padrão. Primeiro, a carta inicia falando para quem ela é endereçada. Em segundo lugar, o Senhor se apresenta. Depois ele elogia, critica e acusa. Em seguida, apresenta consequências do pecado e, por último, promessas aos vencedores. E então ele endereça ao anjo de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. E a ênfase da carta a Éfeso é que eles voltem ao primeiro amor. Ele se apresenta. E a nível de entendimento, vocês vão ver no capítulo 2 e capítulo 3, nas cartas às igrejas do Apocalipse, que existem pelo menos 30 descrições de quem Jesus é. Ele está se comprometendo, seu compromisso de sustentar as estrelas e andar no meio dos candelabros e de permanecer no meio da igreja. Capítulo 2 e 3, ele vai ratificar essa premissa. Mas essas 30 descrições de quem é Jesus é para endossar de que o livro do Apocalipse, ele tem uma meta que é mostrar a beleza de Cristo, mostrar o esplendor de sua glória. É uma descrição dele glorificado. O Senhor Jesus, após dar a ênfase, convidar Éfeso ao primeiro amor, ele se apresenta a Éfeso, ele em seguida faz um elogio, e o elogio a Éfeso é que ela, a igreja, também não suportava os falsos apóstolos, apontando também o pecado de Éfeso, de que eles haviam abandonado o primeiro amor. E a consequência de não se arrepender era a remoção do seu castiçal, ou seja, iria remover a presença de Deus, iria remover a sua presença. O elogio que ele faz a Éfeso é que eles aborreciam, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Segundo a história, uma referência a Atos 6, verso 5, sobre Nicolau, que havia desenvolvido uma heresia, ou trazido para o seio da igreja, criado no seio da igreja uma heresia onde apoiava a sexualidade, o culto sexual ou a sexualidade desenfreada. No versículo 7, afirma que as cartas foram escritas para serem lidas em voz alta. E a promessa a Éfeso é que ao vencedor iria alimentar-se da árvore da vida. Esmirna, verso 8, como é padrão, ele se apresenta, e aqui ele se apresenta como o primeiro e o último. O desafio de Esmirna é a prioridade deles, que é ser fiel no sofrimento. O elogio, Jesus avalia a pobreza dessa igreja, e Jesus mostra que o sucesso, a visão dele de sucesso é diferente. O pobre e atribulado, ele aqui chama de rico. Ele fala e menciona a tribulação de 10 dias. Essa tribulação ela é literal, com aplicações futuras. E ele então diz a essa igreja ser
fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É a promessa que ele faz a essa igreja. E o vencedor não sofrerá a segunda morte, uma garantia permanente. O que ele é uma resposta a uma necessidade humana. O Senhor Jesus é o primeiro e o último, e esse fato é uma resposta à necessidade humana. Carta a Éfeso. Ele se apresenta como aquele que possui uma espada de dois gumes. Primeiro, ele elogia. O elogio a Pérgamo é que ela conservava o nome do Senhor. Ela havia conservado o nome dele, mantido o seu nome. Mas Jesus a repreende, que ela sustenta ou tolera a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Balaão é uma referência a Números 25, no qual ensinou Amaleque a seduzir os israelitas pela imoralidade sexual e com as coisas sacrificadas. Essa igreja possuía o mesmo comportamento, de Balaão, mas também dos nicolaítas, ou seja, era uma igreja que ela tinha uma negligência sexual. Ela negligenciava a santidade sexual. Ela permitiu entrar no seu seio essa imoralidade. Ela precisava vencer a imoralidade e não negociar valores. A consequência, e Jesus no versículo 16 aponta a consequência de não lutar. Essa é uma igreja que precisava lutar pela pureza sexual. E então ele diz aqui, eu irei até, o que ele traz é que ele iria até a igreja e lutaria contra eles. Tanto é que ele diz, eu irei até aí e lutarei contra vocês. E ao vencedor eu darei do maná escondido, ou seja, provisão sobrenatural. E também ao vencedor uma pedrinha branca com um novo nome. Para que você entenda, nos dias dos apóstolos, uma pedrinha branca servia para um ingresso a um evento público. Era um acesso, um ingresso, um ticket. Mas vou escrever o seu nome, que só eu e você sabemos. Isso significa uma intimidade, significa uma igreja, significa que ao vencedor, aquele que se preservasse da imoralidade sexual, ele iria então ter uma intimidade com o Senhor, por isso um nome que só ambos sabem. Essa promessa é para aqueles que vencem pecados íntimos. Aqueles que vencem pecados íntimos, eles terão como prêmio a intimidade com o nosso Deus, contrapondo a imoralidade dos nicolaítas. Outro segredo da pedrinha é que ela funcionava como uma comprovação de justificação diante de um tribunal. Quando uma pessoa fosse julgada e condenada, ela receberia uma pedrinha preta. E o absolvido, aquele que foi julgado em um tribunal e foi absolvido, foi liberado de qualquer crime, ele receberia também uma pedrinha branca, ou seja, perdão, absolvição, e permitindo entrar num lugar especial em Deus. Esses são os significados da leitura da última carta, a carta a Pérgamo. Tiatira. Jesus chama eles para vencer também a imoralidade sexual, porque era um costume da época, era uma tradição da época, cultos com rituais sexuais. O Senhor Jesus, ele é mais agressivo com a imoralidade e ele se apresenta como Filho de Deus. Essa é a sua apresentação a essa igreja. Ele se apresenta o Filho de Deus.
e que ele possui olhos de fogo, pés de bronze polido. Ele se apresenta dessa forma porque ele vai enfrentar um pecado que só ele vê, e ele vai esmagar. Por isso ele tem olhos de fogo e pés polidos, porque os pés de bronze são pés com um material próprio para esmagar o seu inimigo. E os olhos de fogo é aqueles olhos que lhe permitem ver aquilo que ninguém mais vê. Ele consegue ver a vida íntima da pessoa. Ele consegue ver a intimidade daquela pessoa. O elogio a Tiatira: eu conheço as tuas obras. Eu sei do seu amor, da sua fé, do serviço, da perseverança e das suas últimas obras. Ele critica o pecado, e o pecado da igreja de Tiatira é que eles toleravam Jezabel. Ela se destacava, ou ela se declarava, melhor dizendo, profetiza. Essa Jezabel ensinava errado. Ela seduzia os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Lembrando que Jezabel não é uma satanista, Jezabel não é uma bruxa, Jezabel não é uma pessoa nesse naipe. Ela é uma falsa irmã, uma falsa profetisa. Uma profetisa, uma mulher que se dizia profetisa, mas que ensinava o conceito bíblico errado, ensinava o evangelho, a mensagem do evangelho deturpada, fora do seu contexto, fora de sua ordem. E ela seduzia os servos de Deus, impelia-os à prostituição, ao culto sexual e também a adorar e reverenciar ídolos. Esse era o pecado de Tiatira. A imoralidade sexual é uma das maiores tendências do fim dos tempos. No Novo Testamento, a pessoa chamada de Jezabel, ela faz uma referência a Jezabel do Velho Testamento, mas era uma irmã, uma mulher da época da igreja, e o Senhor a chama de Jezabel por causa do seu comportamento similar e pervertido a do Velho Testamento. Não que a Jezabel do Velho Testamento fosse como prostituta, mas como alguém que levava a prostituição moral e a prostituição espiritual. Ela falsificava o profético, ela deturpava o profético para seduzir os servos de Deus e também a sacrificar a deuses estranhos. No tempo dos apóstolos, era normal ir a uma reunião e comer e se prostituir. Era celebrado um banquete ante a imoralidade sexual. As consequências que o Senhor faz a essa mulher que deturpa ou que deturpava, ele iria colocar ela de cama, fazê-la doente até ela prostrar-se de cama, com uma grande tribulação. Ele mataria os seus filhos, ou seja, deixaria sem descendência, deixaria sem continuação sobre linhagens, deixaria ela sem legado. E aqui afirma que ele sonda os corações. No verso 24, Jesus diz que não eram todos. Sobre esses, ele não iria colocar uma carga maior. Mas ao que vencer, ele lhe daria autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. É uma referência a Vênus. Ele lhe daria a estrela da manhã. Ou seja, ele iria compartilhar sua autoridade com quem for de confiança. A autoridade de Cristo é para aqueles que foram de confiança. Quem são os de confiança? Aqueles que vão pregar um evangelho contextualizado, pregar um evangelho obedecendo e respeitando o seu contexto bíblico, a sua linha bíblica, aquele que não iria corromper, aquele que iria levar
a um entendimento correto e coerente. Estrela da manhã é uma referência a Apocalipse 22:16. Ele se apresenta em Apocalipse 22:16 como a resplandecente estrela da manhã e significa maior revelação de quem é Jesus. A estrela da manhã. Ele iria dar ao vencedor a estrela da manhã, ou seja, uma intimidade maior, uma revelação de quem Jesus é. Num contexto de trevas e escuridão, ele promete se dar. Num contexto de escuridão e trevas, ele promete mostrar-se. Esse foi o capítulo 2. Eu te aguardo até o capítulo 3.